Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da FER e do Thiago, e vamos analisar os informativos da semana. Olá a todos! Hoje a gente mergulha no informativo de jurisprudência número 1199 do Supremo Tribunal Federal. Ele foi divulgado em 26 de novembro de 2025. E que informativo, hein? O plenário do STF veio com decisões que tocam em pontos muito sensíveis da nossa sociedade. Pois é, a gente vai passar pela política de biocombustíveis, o tal do RenovaBio, sabe? Ver o impacto ambiental e econômico disso. Depois, tem uma polêmica sobre parcerias público-privadas lá no Distrito Federal. Isso, e tem mais. Uma decisão que, olha, muda as regras do jogo para a jornada de trabalho dos professores. E para fechar, um tema processual que parece super técnico, mas que resolve um verdadeiro quebra-cabeça jurídico lá nos juizados especiais. Exato! Olhando a pauta, parece que tem um fio condutor aqui, né? O STF agindo como um grande árbitro, tentando equilibrar pratos bem delicados. Sim, total. De um lado você tem a liberdade econômica, a iniciativa privada. E do outro, deveres constitucionais importantíssimos. Proteção ao meio ambiente, interesse público, direitos dos trabalhadores. Vamos ver como essa arbitragem funcionou no primeiro caso, então, o do RenovaBio. Vamos lá. O primeiro round foi nas ADIs 7.617 e 7.596. A questão era bem direta. A lei do RenovaBio, que é tipo a espinha dorsal da nossa política de descarbonização, ela é constitucional? Certo. E para quem não está tão por dentro, como funciona o RenovaBio de forma simples? Então, o programa é bem engenhoso. Ele obriga os distribuidores de combustíveis fósseis, tipo postos de gasolina, a cumprirem metas anuais. Metas de... Redução de emissão de gases de efeito estufa, imagino. Exatamente. Mas como eles fazem isso na prática? Não dá para simplesmente, sei lá, colocar um filtro no posto. Não, a solução é baseada no mercado. Eles precisam comprar e aposentar, ou seja, tirar de circulação uns títulos chamados créditos de descarbonização. Os CBOs. Ah, os famosos CBOs. Esses mesmos. E a beleza do sistema está em quem emite esses créditos. São os produtores de biocombustíveis, como etanol e biodiesel. Quanto mais limpa for a produção, mais CBOs o produtor consegue gerar. Entendi. Então cria um incentivo financeiro direto para produzir energia limpa. A lógica é penalizar a poluição e recompensar a sustentabilidade. Perfeito, é isso. Mas quem questionou a lei argumentou o quê? Que a conta estava sendo paga pela parte errada. Precisamente. A principal alegação foi a quebra de isonomia. Diziam que era injusto, sabe, impor essa obrigação só aos distribuidores de fósseis, enquanto os produtores de biocombustíveis ficavam de fora. Também falaram que era uma intervenção do Estado muito grande na livre concorrência e que feriu o princípio do poluidor-pagador. E o Supremo bateu o martelo de forma unânime, né? O que mostra uma posição bem forte da Corte. Unânime e taxativa. A lei é totalmente constitucional. O STF foi desmontando cada um dos argumentos. E a isonomia? Como eles justificaram o tratamento diferente? O tribunal foi direto ao ponto. Olha, distribuidores de combustíveis fósseis e produtores de biocombustíveis não estão na mesma situação. Simples assim. Um vende o problema, o outro a solução. Exato. Um vende um produto que o Estado quer, por razões ambientais, desincentivar. O outro vende a alternativa. Então, tratá-los de forma diferente não só é permitido, como é necessário para a política funcionar. Faz sentido. E sobre o argumento do poluidor-pagador? Porque no fim do dia, quem paga essa conta? Somos nós, na bomba de combustível. Pois é, e o STF abraçou essa realidade. A Corte disse que o custo da compra dos CBIOs é naturalmente repassado ao preço da gasolina, do diesel. Ah, então a conta é de quem polui. Isso. Quem paga a conta da descarbonização é quem de fato polui ao usar o combustível fóssil. O princípio do poluidor-pagador é atendido, só que de forma difusa na sociedade. O que me parece mais marcante aqui é o STF validando com todas as letras uma política ambiental que usa o mercado. Não é só proibir ou multar. É criar um sistema onde ser sustentável vira um ativo, né? Vira um ativo que se compra e se vende. É uma sinalização econômica e filosófica muito poderosa, dizendo que o caminho para a transição energética pode e deve envolver os mecanismos do próprio capitalismo. Perfeita análise. E essa tensão entre iniciativa privada e interesse público continua no nosso próximo caso, que vem lá do Distrito Federal. Sim, o recurso extraordinário 1.536.640. A discussão aqui foi sobre uma lei local, uma lei distrital, que criou um programa para empresas privadas poderem financiar obras, manutenção de equipamentos públicos. Tipo praças, parques, viadutos. Isso. E em troca, elas receberiam contrapartidas. Era uma tentativa de desburocratizar essas parcerias. Mas a lei já nasceu com problemas, né? Já nasceu sob suspeita. Primeiro, por uma questão de forma. A proposta foi de um parlamentar, não do governador. Aí surgiu a dúvida se não estaria invadindo a competência do executivo. E o segundo ponto foi o conteúdo. Exato. A lei previa, por exemplo, os famosos naming rights. Espera aí, naming rights é tipo o estádio de futebol que leva o nome de uma empresa. Uma empresa paga para colocar o nome dela numa praça pública. Exatamente essa a ideia. E, além disso, a lei ainda acenava com a possibilidade de benefícios fiscais para essas empresas parceiras. O STF teve que analisar se isso tudo passava no teste da Constituição. Imagino que a decisão tenha sido cheia de detalhes. A lei sobreviveu? Sobreviveu, mas, assim, com vários ajustes importantes. Na parte formal, a Corte entendeu que um parlamentar podia sim propor a lei. Não era matéria exclusiva do Executivo. Ok, passou na forma, mas e no mérito? No mérito, o STF agiu como um editor bem rigoroso. A primeira regra de ouro que eles colocaram foi: qualquer parceria feita com base nessa lei tem que obedecer às normas federais de licitação. A Lei 14.133. Não pode criar um atalho, então. Sem atalhos. Não pode ignorar as regras gerais. E os naming rights. Vou poder passar um dia pelo viaduto da empresa X. Vai, mas com limites.
O tribunal validou a prática, desde que respeite o patrimônio público, histórico e cultural. Não dá, por exemplo, para rebatizar um monumento tombado com o nome de marca de refrigerante. Entendi. Mas o ponto mais crucial foi uma proibição categórica. Deixa eu adivinhar. Tem a ver com os serviços essenciais, como saúde ou segurança? Na mosca, o STF proibiu esse tipo de parceria para equipamentos de saúde e segurança pública. A corte traçou uma linha vermelha bem clara. E qual foi o argumento? O argumento é que associar marcas privadas a hospitais, a postos de saúde ou a delegacias, isso viola os princípios da impessoalidade e da moralidade. O serviço de saúde é do Estado. Não pode parecer um patrocínio. Faz todo sentido. Evita confundir serviço público com marketing. E a parte dos benefícios fiscais, que sempre é um tema sensível. Essa parte caiu. A lei delegava a um regulamento, tipo um decreto do governador, a tarefa de definir os incentivos fiscais. E não pode. Não pode. O STF foi firme, benefício fiscal é matéria de reserva legal estrita. A regra do jogo tem que estar na lei, clara para todo mundo ver. O legislativo não pode dar um cheque em branco para o executivo. A lei foi validada na essência, então, mas com contornos bem mais definidos, para proteger o interesse público? Exatamente. E falando em regras do jogo, o STF também teve que apitar uma disputa antiga no mundo do trabalho, que interessa a milhares de professores. A ADPF 1058. Nossa, um tema clássico com impacto financeiro gigante. A discussão era se o tempo de recreio e o intervalo entre as aulas contam como tempo de trabalho. E para entender a decisão, a gente precisa ver como era antes, né? O TST tinha uma posição bem firme sobre isso. Muito firme. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ele criou o que a gente chama de presunção absoluta. Absoluta é a palavra-chave aí. Quer dizer que não tinha discussão. Se o professor estava na escola durante o recreio, era considerado tempo de trabalho, ponto final. Exato. A regra do TST era basicamente, pisou na escola, tá trabalhando. Não importava se o professor estava no pátio tomando um café e resolvendo um problema pessoal no celular. A escola não tinha como provar que ele não estava à disposição. Uma regra bem protetiva para o trabalhador, mas que podia gerar algumas distorções. O STF mudou isso então. Mudou a natureza da regra. O Supremo considerou essa presunção absoluta inconstitucional. E por quê? O principal argumento foi que essa rigidez toda atropelava a autonomia da vontade coletiva. Ou seja, impedia que os sindicatos, tanto de professores quanto de escolas, negociassem livremente esse ponto nos seus acordos e convenções, que é o lugar ideal para resolver isso, né? Certo. A presunção absoluta caiu. Mas se não tiver um acordo coletivo, qual é a regra agora? O recreio virou tempo livre por padrão? Não, e aqui está o equilíbrio da decisão. Na ausência de negociação, a regra geral continua a mesma. O recreio é tempo à disposição. Ué, mas então o que mudou? A grande mudança é que a presunção agora é relativa. Na prática, isso significa que o ônus da prova se inverteu. A instituição de ensino pode, caso a caso, tentar demonstrar que naquele intervalo específico, o professor estava totalmente livre, dedicado a atividades pessoais. Ah, entendi. Se a escola conseguir provar, esse tempo não conta na jornada? Exatamente. No fundo, a mensagem do Supremo é um grande incentivo à negociação coletiva. É como se dissessem, sindicatos e escolas sentem-se à mesa e resolvam isso. A justiça só vai impor uma regra se vocês não chegarem a um acordo. E para quem já recebeu valores com base na regra antiga, teve alguma modulação para não prejudicar ninguém? Sim, a corte teve esse cuidado. Modulou os efeitos. A decisão não retroage para prejudicar professores que já receberam esses pagamentos de boa-fé, com base na jurisprudência que era pacífica, e se traz segurança jurídica para todo mundo. Ótimo. Do equilíbrio entre economia e meio ambiente, passando pelos limites do público e do privado, e chegando na autonomia da negociação, para fechar, vamos ao tema mais técnico, mas que resolve um problema prático imenso. A ADPF 105. Ah, esse caso é um prato cheio para quem gosta de processo civil. É sobre a coisa julgada inconstitucional nos juizados especiais. Soa complicado. A situação era um verdadeiro nó jurídico. Imagina assim, uma pessoa ganha um processo no juizado especial. A decisão vira definitiva, o que a gente chama de trânsito em julgado. Ok. Mas, um tempo depois, o STF decide que a interpretação da lei que baseou aquela decisão era, na verdade, inconstitucional. E aí? O que fazer? A lógica diria que a decisão tem que ser anulada, mas imagino que não seja tão simples. Nada simples. Porque a lei dos juizados especiais, para manter os processos mais rápidos, mais simples, ela proíbe o uso da ação rescisória. Que é a ferramenta normal para anular uma decisão definitiva. Exato. Então a gente tinha um paradoxo. Uma decisão claramente inconstitucional podia virar imutável só porque foi dada num juizado especial. É como se a decisão fosse gravada em pedra, mas a lei não te desse um martelo para consertar o erro. Que situação. E qual foi a solução que o STF encontrou para desatar esse nó? Tiveram que criar uma ferramenta nova? Podemos dizer que são. Uma solução bem engenhosa e pragmática. A corte decidiu que não precisa de uma nova ação. A parte que está sendo cobrada com base nessa decisão pode, já na fase de execução, apresentar uma simples petição. Espera aí. Uma simples petição dentro do mesmo processo pode anular uma decisão definitiva? Isso é uma mudança de paradigma enorme. É revolucionário para o microsistema dos juizados. Mantém a simplicidade, mas garante que a Constituição prevaleça. E o STF definiu as regras. Quais são? Essa petição tem que ser apresentada em até 2 anos, contados do trânsito em julgado da decisão do próprio STF que mudou o entendimento. Tem um prazo. Sim, e o mais interessante, isso vale mesmo que a decisão do STF seja posterior à decisão do juizado. Nossa, então é uma sobrevida para a Constituição. Mesmo depois do fim do jogo, se o árbitro final, o STF, disser que a regra usada era inválida, dá para voltar e anular o placar.
E o dinheiro que já foi pago? O STF colocou um limite de segurança. A anulação não pode retroagir para atingir pagamentos feitos há mais de 5 anos contados da data da petição. É uma forma de equilibrar a justiça com a estabilidade. Um julgamento denso, mas que mostra uma preocupação da Corte em construir soluções que funcionem na prática. Sem dúvida. Com isso, fechamos a análise dos julgados do plenário. E vale notar que o informativo desta semana não trouxe decisões selecionadas das turmas. Correto. Apenas uma nota rápida na seção de inovações normativas. Foi sobre a portaria GDG 250, de 2025. É uma norma mais administrativa e interna. Apenas para informar sobre o expediente e a suspensão dos prazos no tribunal durante o recesso de fim de ano, certo? Entre 20 de dezembro de 2025 e 6 de janeiro de 2026. Isso, uma informação de rotina, mas sempre útil para quem atua na corte. E com isso, fechamos a análise do informativo 1199. Agradecemos a companhia e nos encontramos na próxima semana para mais um CSA de Olho na Jurisprudência. Até lá, pessoal! Até lá, criaturas de Deus!